A minha mãe, ela não falava as imperfeições do meu pai, falava só aquilo que ele acertou. Eu cresci dentro de um supermercado. Minha mãe, o mercado do meu pai, ele explodiu. Meu pai morreu dentro do supermercado. Eu tinha a experiência de ser um empreendedor, mas eu não Certo. tinha experiência de ser um vendedor. Quando a gente começa a aprender sobre o amor de Jesus, aí a gente acaba se tornando assim uma referência. E aí, pessoal, tudo bem? Tá começando aí mais um MouraCast. É o 9º episódio, viu? E que bom que a gente chegou aí no 9º episódio. Quero mandar um abraço especial para você aí, telespectador, que tá curtindo o nosso trabalho. Dizer que você acesse o nosso conteúdo, tá certo? Se inscreve e não esquece de ativar o sininho para também receber as notificações do nosso MouraCast. Hoje o programa é muito especial. Eu estou recebendo aí o empreendedor, o Geraldo Bonfim Rocha Júnior. Ele está na casa de muita gente aqui de Caruaru e região e também, olha, quiçá do Brasil e do mundo, com os produtos e suplementos alimentares que ele vende, que já tem uma credibilidade incrível no mercado. É, com certeza aí, o produto da Siga Natural, essa empresa que chegou para ficar. E a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa grande história, desse grande empreendedor. Geraldo, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui, Moura Neto, no MouraCast. Muito bom estar aqui no seu espaço, um espaço agradável, onde eu me sinto muito à vontade. Obrigado pelo convite, né, e que possamos agora abrir o nosso coração e falar um pouco da nossa vida para você. Vamos sim. Eu quero saber da tua história, porque assim, o Geraldo é um empreendedor muito bacana, tá aí nas melhores mídias, vendendo um produto de altíssima qualidade, né? Que tem uma relíquia, também tem a pomada, a relíquia que funciona mesmo. Eu mesmo, quando estou com um pouquinho de torcicolo, eu tomo e feito o meu cinegrafista diz, né? Que às vezes a gente compra um produto e quer que ele funcione imediatamente. Esse não só funciona imediatamente, como eu comprovo e indico para você. E claro que eu quero conhecer um pouco mais da tua história. Quem é o Geraldo Bonfim Rocha? Geraldo Bonfim Rocha Júnior é filho de Geraldo Bonfim e meu pai, ele é falecido, né? Eu não conheci o meu pai, eu era neném ainda quando teve um acidente no supermercado que meu pai tinha lá na Bahia. E a minha mãe, Maria Sônia Menezes, quero mandar até um abraço para minha mãe, tá lá na Bahia também. E o meu pai, minha mãe casou de novo, né? Depois de um tempo, ela conheceu um outro rapaz, já conhecia até, Joelson Silva Passos. Inclusive, amo muito. Meu pai também, meu pai que me criou, me educou, me ensinou a ser homem, né, aqui na Terra. E eu quero falar um pouquinho para você que a minha história, ela foi dessa forma. De tanto a minha mãe, o meu pai falar para mim do meu pai Bonfim, o qual eu não conheci, eu cresci admirando ele. Que bacana. Eu cresci querendo ser igual a ele, porque a minha mãe, ela não falava as imperfeições do meu pai, falava só aquilo que ele acertou. Então, eu fui crescendo, aí as pessoas olhavam para mim, nossa, até na sua forma de falar, nas suas atitudes, você parece com o seu pai, e o impressionante é que você nem conheceu. E isso foi algo que eu não quis propositalmente, né? Mas o meu subconsciente me trouxe, né? E eu comecei a transmitir a imagem do meu pai Bonfim, Que bacana. Geraldo Bonfim. Geraldo Bonfim. É importante quando a gente tem mulheres de garra e mulheres inteligentes ao nosso lado. Mamãe também é igual à sua mãe. Ela nunca falou dos defeitos do meu pai, sempre falava das virtudes. Isso é tão importante. Mas qual a tua religião hoje? Minha religião é adventista, né? Eu sou adventista há 12 anos. Inclusive é no mesmo período que nós iniciamos com essa empresa aqui no Pernambuco, a Siga Natural. Eu comecei a minha história de empresa no Pernambuco justamente a partir do momento que eu comecei também a minha carreira sendo adventista, né? Sendo um cristão. Eu não vou falar aqui da igreja, mas vou falar de conhecer a Jesus, né? Eu comecei a conhecer de fato a Jesus há 12 anos atrás. E ali eu senti uma necessidade de mudança em minha vida. E essa necessidade foi crucial para a gente conseguir
se tornar um empresário, se tornar também um bom esposo, um bom pai. E eu fui aprendendo, né, como tratar as pessoas, como ser um bom amigo. Então, conhecer a Cristo para mim foi algo crucial para me ter uma vida mais tranquila aqui nessa terra. Que bacana. E eu acho que com isso você trouxe também uma qualidade de vida para as pessoas através da tua religião, né? Porque eu acho que quando a gente aprende a religião, a gente aprende como é que Jesus queria que a gente fosse, a gente automaticamente também cuida dos outros. E você cuida muito bem das pessoas com seus produtos que são de extrema qualidade, são produtos nobres e que funcionam. Mas, Geraldo, conta um pouquinho para a gente do empreendedor Geraldo Bonfim Rocha Júnior. Muito bem, Moreira. Eu posso contar para você quando tudo começou. Sim. A minha história, como eu falei para você, né, o meu pai, Geraldo Bonfim, ele sempre foi empresário e ele inspirou muita gente. Ele colocou muita gente para se tornar também empresários. Ele foi um mentor. E eu cresci dentro de um supermercado. Minha mãe, o mercado do meu pai, ele explodiu. Meu pai morreu dentro do supermercado. Foi uma história bem difícil para mim. Nossa. E sempre que eu ouvia esses relatos, isso me fazia muito mal. Hoje eu superei essa questão. Mas a minha história, ela começou dentro de um mercadinho. Minha mãe, depois que esse mercado explodiu, ela conseguiu se reerguer. E ali a gente cresceu dentro de um supermercado. E a gente foi crescendo, foi aprendendo a experiência de se tornar um empreendedor, um empresário. Só que a gente não conhecia Jesus ainda, né? Então a gente tinha dificuldade de perdão, né? Tinha dificuldade de tratar as pessoas como deve ser tratada. E ali, nesse meio termo do supermercado, eu passei por um processo, nossa família passou por um processo de falência. A gente faliu 3 vezes num supermercado, foi momentos muito difíceis. Só que quando eu completei 17 anos, a minha mãe, ela falou assim para mim: eu não aguento mais. Não aguento, eu quero lhe falar que se você não tomar posse desse supermercado, ela soltou essa responsabilidade para cima de mim. Se você não tomar posse, a gente vai fechar e a gente vai fazer outra coisa da vida. Aí eu fiquei pensando, falei assim, minha mãe... Com 17 anos. Foi com 17 anos. Eu falei, minha mãe, eu só tenho 17 anos. Como é que você quer que eu assuma um supermercado que está sem mercadoria quase nenhuma? E aí ela falou assim, você é filho de Geraldo Bonfim. Olha. Eu falei, certo. E por que você está falando isso? E seu pai foi um excelente empresário. E você não vai ser diferente dele. Você vai ser realmente o dono desse supermercado, onde a gente vai conseguir agora se reerguer e tudo vai dar certo. Aí eu falei, olha, o mercado não tem crédito, a gente não tem fornecedor, a gente está devendo também para a agiota. Então, como é que eu vou conseguir levantar esse mercado? Aí ela me deu um caminho, ela falou, olha, quando você completar 18 anos, que já está bem perto, você vai abrir uma empresa no seu nome e essa empresa você vai falar para todos os fornecedores que você vai assumir a dívida, mas eles precisam te fornecer a mercadoria à vista, você vai comprar à vista. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ela, não, mas você vai conseguir. Não sei como, mas você vai conseguir. Que bacana. E ali a gente começou poupando, guardando ali, não gastando e economizando de tudo. E aí a gente comprava a mercadoria, colocava dentro do supermercado. Foi prosperando. E aí a gente começou a atender os clientes com pouca mercadoria. E é difícil quando você vai em um supermercado e falta um produto, falta outro, e o cliente fala, tá falindo? Então foi bem difícil para mim esse momento do supermercado. Mas depois de 2 anos, Moreira, nós conseguimos se reerguer. Depois de 3 anos, a gente conseguiu comprar outro supermercado. Nós ficamos com 2 supermercados. Eu entrei com uma parceria com o meu irmão, né, o João Anderson Silva, João Anderson Magalhães Passo. E ali a gente se reergueu. Aí decidimos agora, com o tempo,
eu abri mão de um supermercado, deixei ele e fiquei com outro supermercado. Só que nesse termo, eu eu peguei esse outro supermercado que chamava O Pacotão Supermercado. Olha. O Pacotão. E o outro era Supermercado Senhor do Bonfim. E a minha família ficou muito feliz com essa prosperidade, tudo, né, crescendo, todo mundo ficou muito feliz com tudo isso que estava acontecendo. Só que eu conheci a palavra de Deus, comecei a estudar a Bíblia, e um amigo meu chamado Davi, o Davi falou assim, que ele é adventista, ele é o meu pai ali na fé, ele que me falou de Jesus, e eu comecei a estudar a Bíblia com o Davi. E ali Davi falava assim comigo, olha, o caminho é esse. E ele foi me orientando, me instruindo, eu fiquei apaixonado pelo Davi. E aí eu falei, rapaz, eu nunca tinha ouvido essas palavras, mas eu decidi seguir elas. Eu decidi seguir elas. Só que aí o Davi falou pra mim assim, eu falei assim pro Davi, Davi, tem duas coisas que eu gosto muito. Eu gosto muito de dançar um forró. Olha. Gosto muito, Davi. Na sua igreja eu sei que não tem isso. E eu gosto muito de tomar um vinhozinho, Davi. Eu gosto de tomar um vinho. E na sua igreja não tem isso. E aí ele falou pra mim, ele falou, se preocupe não. Pode ficar tranquilo, pode dançar seu forrozinho, tomar seu vinhozinho. E isso foi me cativando. Ali ele me deixou super à vontade. De fato, quem quer dançar o seu forró, dance seu forró, tome seu vinhozinho. Não tem problema. O problema é quando você negligencia ouvir a palavra de Deus. Só que aí, Moreira, eu comecei a ouvir e eu percebi que eu fui me enchendo de prazer. Prazer maior do que eu sentia. Então eu abri mão de muita coisa sem eu perceber. Eu só queria agora desfrutar e aprender mais sobre a palavra de Deus, sobre Jesus. Então isso foi transformando a minha vida. Então, quando eu até falo, assim, quando eu falo sobre esse assunto, eu fico feliz, sabe? A gente percebe. Eu fico muito feliz com isso. E ali eu comecei a ajudar pessoas, dar conselho para as pessoas. Aquilo que eu fui aprendendo, né? Só que nesse meio termo de conhecer a palavra de Deus, eu senti a necessidade de vender o supermercado e mudar de ramo. Nossa. E a família? A família foi um impacto. Né? Todo mundo não gostou. Na época, Moreira, eu até, sem conhecer Jesus, eu estava querendo preencher um vazio. E ali eu me envolvi com uma pessoa. E essa pessoa foi uma pessoa importante também para a minha vida. E essa pessoa, a gente casou, morou junto, né? Não cheguei a casar, mas morei junto com ela. E ela também, ela teve esse estudo bíblico comigo e tal. Mas por infelicidade assim de não conhecer Jesus, a gente não deu certo, né? Eu era imaturo ainda, não sabia como conduzir um casamento, ela também, e a gente não deu certo. Terminou essa relação, mas foi uma peça importante para mim. Inclusive ela veio para cá, para Pernambuco comigo, ficou um ano aqui ainda comigo. Mas aí não deu certo, eu fiz de tudo para dar certo, mas não deu, e ela teve que ir embora. E por que eu falei sobre ela, né? Porque ela também contribuiu para mim. Ela sempre aprendeu ali uma concessionária que ela trabalhou e ela foi dando dicas de venda, então eu também devo essa honra para ela. Só que antes de vir para o Pernambuco, a minha família, ela não aceitou. Minha mãe reuniu ali mais de 40 pessoas em uma sala. E ela não aceitou porque eu estava muito bem com o supermercado. Aí minha mãe falou assim, olha, ela ficou sabendo, né, que eu ia vender o mercado, ela falou, olha, você não vai fazer isso. Você não vai fazer, e ela chorava. Era a única renda da família? Então, minha mãe ela já tinha outra empresa, ela saiu, minha mãe e meu pai saíram do supermercado e a gente assumiu o supermercado. Entendi. Entendeu? E esse supermercado que eu estava vendendo não foi o supermercado que minha mãe passou para mim. Foi o supermercado que eu comprei. Então, por isso que eu senti assim no direito de vender. Né? Então, e o outro supermercado estava com meu irmão. Foi o que minha mãe, no caso, ela herdou para mim, né? Um supermercado falido. Mas a gente conseguiu se reerguer, como eu falei. E a minha mãe, ela não aceitou. Não aceitou, a família não aceitou.
Só que quando eu entrei na casa onde tinha esse grupo da família, eu entendi que eles me amavam. E ali já conhecendo sobre Jesus, sobre que eu tinha que respeitar as pessoas, principalmente a minha mãe e o meu pai, né? A Bíblia diz, né? Quem honra o seu pai e sua mãe, você terá vida longa aqui nessa terra. Com certeza. Honre teu pai e tua mãe. E ali eu entrei na casa, quando eu vi aquele grupo de pessoas, eu falei, rapaz, o negócio aqui tá tenso para mim. Mas eu olhei para eles e falei assim, ó, se vocês estão aqui, eu já comecei a falar, se vocês estão aqui, é porque vocês me amam. E se vocês me amam, eu tô aberto a qualquer conselho de vocês. Aí o pessoal falou, tá vendo? Ele já tá cheio de argumento. Quebrou as forças do pessoal. Aí foi, tá cheio de argumento. Eu falei, não, pessoal, porque é muito bom saber que tem pessoas que me amam. Então, eu quero falar para vocês que eu tô aberto a qualquer conselho. Mas eu quero falar para vocês o que eu conheci um produto que está mudando a minha vida. E esse produto, eu senti a necessidade de trabalhar com ele. E eu estou indo para outro estado, não sei ainda o estado que eu vou, mas eu vou estudar, analisar o melhor estado para mim ir. E foi o Pernambuco. Olha que legal. E o produto foi o amargo. O primeiro produto. O primeiro produto foi o amargo, né? O amargo para mim, ele foi um divisor de águas. Eu conheci várias pessoas lá na Bahia usando esse produto. E aí eu tive com o empresário Carlos Barreto, inclusive é tio meu também. Ele que foi o mentor lá na Bahia com esse produto. Mandar até um abraço para o tio Carlos Barreto, pessoa maravilhosa. E eu comecei a estudar sobre o produto, estudando a composição do produto, vendo pessoas que estavam tomando. Ali no supermercado ainda tinha um senhor que estava na sacolinha com o supermercado. Dentro do supermercado ele estava com a sacolinha, com o produto. E ele falou assim comigo, bom dia. Eu falei, oi, bom dia. Só que eu percebi uma coisa nele. Ele falou bom dia e ele não tinha mais um mau hálito. Olha. Ele tinha um mau hálito muito forte. Quando ele entrava no supermercado, quando ele falava, as pessoas, o ambiente em si, ele ficava com aquele odor forte. E é terrível, né? Às É vezes muito não é nem, ruim, é muito desconfortável. não é nem que a pessoa queira ou falta de higiene, é outra coisa que as pessoas ainda nem conhecem, nem sentem, que acho que com remédio pode ser solucionado, como você está falando, né? Existem várias causas para o mau hálito, né? E até ele falou, olha, eu procurei dentista. E ninguém fala, né, Geraldo? Porque o pessoal tem até receio de falar, né? Tipo, olha, fulano, ninguém chega e diz. As pessoas se afastam, mas nunca chega e diz que realmente a pessoa está com mau hálito, né? Por que as pessoas não falam? Porque a Bíblia fala assim, né? Tem até um princípio bíblico, né? Provérbios. O sábio, ele vai amar você quando você der um conselho, mas o tolo, ele vai causar um tumulto, uma confusão. Então, as pessoas acabam não querendo falar porque não sabem se aquela pessoa vai aceitar o conselho ou não. Mas eu falo, Moreira, toda pessoa que eu conheço que tem mau hálito, com um certo jeitinho, sim, eu aconselho e até hoje, graças a Deus, tem dado muito certo. Né? Tenho ajudado algumas pessoas com isso. Esse senhor, ele falou para mim assim, Geraldo, eu quero lhe falar uma coisa. Depois que eu comecei a tomar esse produto, que eu perguntei para ele, o senhor está tomando esse produto? Que eu querendo saber do produto, né? Tanta gente usando, e eu ia trabalhar com o produto. Aí ele falou assim para mim, eu tomo esse produto e esse produto mudou a minha vida. Aí eu falei, como assim mudou a minha vida? Ele não só mudou a minha vida, ele realizou um sonho meu. Eu falei, que sonho? Ele, olha, eu tinha um mau hálito desde muitos anos eu sofria com esse problema. Fui no dentista, vi a questão dos meus dentes, consertei todos e também fui num gastro tratar um problema de intestino e ali eu não consegui tratar esse problema. O mau hálito meu, ele era uma origem intestinal. E esse mau hálito, quando eu falava, as fezes que estavam ali no intestino, eu tinha um pilouro aberto, né, que é a válvula, e a válvula do intestino chama pilouro. E essa válvula era aberta. E, geralmente quem tem refluxo, né, se você tem refluxo, você deita e dorme, e ali a comida fica querendo voltar, você está falando e fica gorfando, né? Pronto, isso é o pilouro que está inflamado.
E ali ele falou para mim que quando ele começou a tomar o produto, em poucos dias o mau hálito dele foi desaparecendo. Eita, coisa boa. Aí eu falei assim com ele, e qual foi o sonho que o produto realizou? Aí ele falou, olha, eu tinha um sonho de constituir uma família, casar, ter minha esposa, só que o mau hálito era tão grande que eu não conseguia, as pessoas não conseguiam ficar perto de mim, e muito menos uma namorada. Ali eu fiquei muito tocado com aquilo, sabe? E eu falei, então quer dizer que você tá agora namorando ele? Eu tô namorando não, estou noivo. Olha. Aí eu falei, que coisa boa. Eu falei, rapaz, muito legal. E ali eu fui percebendo a importância do amargo na vida das pessoas, né? Que legal. Eu mesmo tinha um problema que era a síndrome do intestino irritado. Esse problema é o quê? Tudo que você come te faz mal. Dá azia, a barriga fica inchada, dá diarreia. Então essa síndrome, muita gente sofre com isso. Comeu, a barriga inchou. Tem pessoas que têm também gordura no fígado e a barriga fica inchada. Então o problema que o amargo estava resolvendo em minha vida foi esse. Desde quando eu era criança, comia, dava diarreia logo, ia pro banheiro, era desse jeito. Então, com o amargo, tratou esse problema, fiquei saudável, e eu falei, não, eu tenho que vir pro Pernambuco. Peguei, vim pro Pernambuco, abri mão lá, vendi o supermercado, a família teve que aceitar. A minha avó, ela me deu um conselho, foi a única que me apoiou. Olha. Ela falou assim, meu filho, eu tô vendo que você tá decidido. Minha vovó, ela até é falecida, a vovó Esther. Ela falou assim, foi uma mentora também para mim e para minha família, a vovó Esther. Ela falou assim, meu filho, você vai, não tem jeito, eu sei que você vai. Mas se não der certo, meu filho, você vai voltar e a gente vai vender farinha na feira, que ela vendia farinha na feira. Sempre vó, né? Eu compro vários sacos de farinha e você vai se reerguer novamente com isso. Aí aquilo para mim foi um colo de uma avó. Inclusive eu estava no colo dela. Aí foi muito gostoso para mim ouvir isso. Nunca mais eu vou esquecer disso. Que bom. Ô Geraldo, e deixa eu te perguntar, quando você tomou essa decisão, que a sua família mesmo não querendo, mas a vovó dando aí esse alento e já deixando bem claro, não deu certo, volta para cá que a gente cuida de você. Quando você chegou no Pernambuco, que você trouxe aí todos esses produtos, fala das dificuldades, das dores. Muito bem. Então, eu tinha experiência de ser um empreendedor, mas eu não tinha experiência de ser um vendedor, de falar do produto, de chegar no cliente, não tinha experiência de atender farmácia. Então, para mim foi bem dificultoso. Primeiro eu vim, abri a empresa. Para abrir a empresa, passei 3 dias procurando algumas cidades para morar. E ali eu escolhi 4 cidades até. São Bento do Una, Belo Jardim, Pesqueira e Arco Verde. Nessas 4 cidades, a única cidade assim que eu encontrei uma casa rápido para querer alugar. Um forasteiro, né? As pessoas não gostam de alugar casa para pessoa que a pessoa não conhece. A imobiliária também não ajuda. E aí essa pessoa falou assim, eu alugo para você. Inclusive ela é uma baiana até, ela tinha uma casa em Belo Jardim. Uma casinha pequena. Ali foi que eu abri a empresa, passei a morar naquela casa, né, e montei a estrutura dentro da casa, uma casinha pequena. Aí eu botei a propaganda na rádio. Cheguei, recebi as orientações lá da Bahia, do treinamento, do núcleo da empresa na época. Carlos Barreto também foi um mentor para mim, como eu falei. E eu abri primeiro a cidade de Belo Jardim com a propaganda, aí fui abrindo São Bento, Pesqueira, eu abri 12 cidades. Caramba. 12 cidades e comecei a fazer a propaganda do produto, né? E vai e volta, indo nas farmácias e as pessoas não querendo comprar. Na época tinha um produto que até deu notícia assim no Fantástico, que ele teve que sair do mercado. Então as pessoas estavam associando que o amargo era a mesma coisa. Nossa. Então aí teve um empresário que falou para mim assim, eu não quero nem olhar para a sua cara. Eu não quero nem ver você. Eu falei, por quê? Por que está acontecendo isso? E ali eu fui entendendo, né, que eles sofreram com um produto que prejudicaram eles. Eu falei assim para eles, todos eles. Falei assim, o meu produto é um produto sólido. Vocês vão conhecer ele e vocês vão ver como vocês irão ter o privilégio de trabalhar com o nosso produto
E como vai ser bom não só para você que é empresário, não só para você, não só para mim, mas para todo mundo, porque a gente vai estar movimentando o mercado com isso, né? O nosso intuito é trazer o cliente da sua casa, da casa do cliente para dentro da sua loja. E ali eu fui melhorando o meu discurso, mas depois de em torno de 3 semanas com a propaganda, você sabe que a propaganda ela vai rolando e quando você abre muitas propagandas em vários lugares, o custo é fixo. Sim. Então eu fiquei preocupado, o dinheiro do supermercado já diminuindo e diminuindo. Ali eu fui percebendo que a situação estava delicada. Aí eu falei assim, rapaz, e ninguém querendo me comprar. Aí eu falei, já sei o que eu vou fazer, eu vou orar. Amém. Coloquei o joelho no chão e falei, Senhor, eu não sei fazer isso. Eu não sei vender, as pessoas não querem comprar, mas eu sei que o produto é muito bom. O Senhor me mandou para esse lugar, eu abri mão de tudo. Eu fiz uma oração, abri meu coração a Deus. Quando eu terminei de orar, aí veio os pensamentos divinos, sabe? Lembra como é que seu pai, Joelson, ele vendia, que meu pai foi um excelente representante. Ele representa bem a empresa, ganhou vários troféus. Então lembra como seu pai falava, lembra como os vendedores que ia vender no supermercado falava com você. E ali eu fui analisando, olha, lembra dos pontos positivos que eles tinham e traz para você esses pontos positivos. Tudo que eles tinham de bom, traz para você. Então eu fui aprendendo justamente com essa oração. E todas as pessoas que foram vendedor para mim foram meus mentores. E o meu pai foi o crucial, né? Meu pai Joelson Silva Passos, meu pai foi um homem que me criou, que me educou, que me ensinou muito. Inclusive eu tenho hoje o privilégio de ter ele também na nossa empresa como um dos representantes da nossa empresa. Olha, né? Que legal, Meu rapaz. pai hoje trabalha para mim, inclusive está agora na Bahia, foi visitar a minha mãe. Mas ele é uma excelente pessoa. Um dia eu vou apresentar você, o meu pai. Quero conhecer. Geraldo, que história bonita. Diante de tudo isso que você viveu, a gente sabe que é uma empresa que tem um know-how incrível e que as pessoas não mensuram o tamanho que é essa empresa e o tamanho do teu sonho, que ainda é só o início, né? Mas a gente vê que você é um cara que realmente se preocupa e tem cuidado pelas pessoas. Como é que você se sente em tá levando condição de vida, tá levando um produto tão bacana para que hoje as pessoas que estavam debilitadas, estavam doentes, levando saúde? É muito importante para você essa missão, né? É uma missão, não é só um empreendedor, é uma missão. Sim, com certeza. Eu me sinto satisfeito e me sinto no dever de tratar com pessoas, né? Eu me sinto responsável e tenho a responsabilidade de cuidar dessas pessoas, a qual todas que conhecemos, a gente faz questão de ir na casa dos clientes e é bem legal esse trabalho, mas o que mais pesa para mim é saber que aquilo que a gente anuncia na rádio, na televisão, vai realmente contribuir para a saúde das pessoas. A gente tem muito cuidado em falar realmente tudo que o produto vai cumprir. E a gente não só vende o produto, a gente aconselha, a gente dá entrevista na rádio, na televisão, e a gente ali ensina as pessoas a ter um estilo de vida saudável também, né? Mas a maior importância da nossa empresa é um produto, todos os produtos nossos, ter um efeito rápido mesmo. Inclusive, depois de um tempo, sabe, na minha história, eu conheci a Gisele. Gisele é a minha esposa. E Gisele, ela veio para... como é que eu posso dizer assim uma palavra? Veio para brilhantar a minha vida. Veio para me aconselhar. A Gisele foi uma pessoa que trouxe para mim um zelo. Ela foi moldando, me ajudando a me moldar em relação aos cuidados, em relação a como falar do produto. Inclusive, ela é formada em administração. Ela foi que pensou nesse nome, a Relique. Que legal. Uma vez a gente estava numa viagem e a Gisele falou assim, amor, vamos fazer o seguinte, vamos criar um produto que vai trazer para as pessoas
uma resposta rápida, uma resposta de benefício rápido. Aí eu falei, certo, vamos criar. E que produto é esse? Como é esse produto? Aí o nome desse produto vai ser Arrelic. Olha. Aí eu falei assim, Arrelic é porque as pessoas, ela quer escutar um produto na propaganda, mas ela quer ter o benefício naquela mesma hora que ela está usando o produto. Sim. E eu falei assim, tá certo, e um produto tem que ser um produto muito bom, né? Um produto natural que vai fazer esse efeito rápido. É como diz, né? Propaganda é repetição, simplicidade. Repetição e simplicidade. Exatamente, Moreira. Repetição, simplicidade e eu posso dizer mais. A nossa empresa, ela preza pro produto não só trazer a questão da repetição e a simplicidade, mas o produto trazer a certeza que vai de fato transformar a vida dela. Não é? Então, quando eu vejo aqui em Caruaru, tem em torno de quase 10 mil pessoas que teve a vida transformada. E teve uma senhora que mais me chamou a atenção. A gente estava na TV Jornal, fizemos uma divulgação lá. E nesse momento, uma senhora, ela saiu de casa e ela veio conhecer a nossa equipe lá na TV Jornal. Conhecer também toda a estrutura lá da TV. E ela falou, meu filho, eu saí da minha casa 3 quilômetros até a TV Jornal. E eu estava acamada, eu já tinha um tempo acamada. Eu passei a usar os seus produtos e eu comecei a levantar, comecei a sair daquela situação. E eu comecei a varrer a casa, eu comecei a me mobilizar. Eu fiquei imóvel, eu comecei a me mobilizar. E eu saí da minha residência até essa TV, que é em torno de 3 a 4 quilômetros, e consegui chegar até aqui. E consegui chegar e não estou cansada. Olha. Aí aquilo para mim foi muito marcante. Eu nunca mais vou esquecer desse dia. Porque fazer uma pessoa se levantar e começar a fazer a caminhada, fazer suas atividades de casa, rapaz, isso para mim não tem preço. Então, eu sou muito grato a Deus ter me ajudado a sair daquela zona de conforto onde eu estava do supermercado e vim para o Pernambuco cuidar de vidas. E aí ela falou, o seu produto mudou a minha vida, realizou o meu sonho de poder cuidar do meu lar, cuidar da minha família. Então isso para mim não tem preço, né? Eu sou muito grato a Deus por tudo isso que está acontecendo. Isso é bacana, porque assim, a gente vê que a maioria dos meus convidados que vêm para cá, eles têm uma história tão interessante, uma história tão bonita de empreendedorismo, mas também de fé, né? Porque assim, não adianta você ter só fé, você também tem que correr atrás dos seus objetivos e ter foco. Você teve fé e correu atrás. E aí tá galgando aí, vamos dizer assim, os benefícios de lá atrás. Ninguém tem acreditado em Geraldo, que ia trazer um produto tão bacana, e hoje você faz sucesso no mercado. Mas Geraldo, qual o seu maior momento, além dessa senhorinha que se levantou, mas dos produtos em si, da empresa Siga Natural? Qual o teu maior momento até hoje? Então, meu maior momento até hoje. Olha, na verdade eu vivo momentos, né? Que bacana. Todo dia quando eu saio de casa, eu sempre faço uma oração e falo assim, Senhor, me ajuda a fazer valer a pena hoje, né? A fazer valer a pena esse dia. Me ajuda a cuidar de pessoas. Mas o meu maior momento, dentro desses 12 anos com a Siga Natural, eu posso lhe dizer assim, foi inúmeros momentos. Teve momentos assim na minha vida que eu fiquei muito triste com algumas coisas. E foi muito difícil para mim. Eu perdi 2 representantes que eram os âncoras assim da empresa. E foi numa escala de tempo muito rápido. Eles decidiram ir trabalhar em outra empresa e eles fez uma surpresa para mim. Uma má surpresa, né? Tudo muito rápido. Ele falou assim, a partir de tal dia, em algumas semanas, era 2 semanas, se eu não estou enganado. E aquilo para mim foi bem difícil. Porque quando você
perde um colaborador, você está perdendo uma engrenagem da empresa. A nossa empresa, eu sempre digo isso lá na empresa, né? Todo mundo tem a sua grande importância aqui na empresa. Nós fazemos parte de uma engrenagem, onde todo colaborador tem a sua parcela. No momento que você falha, todo mundo sofre ali as consequências. Então, o perder é muito ruim, não é? E eu fiquei um pouco desesperado, mas eu fui orar. Fui orar, entreguei a Deus a situação. E aí foi num momento difícil, assim, os meninos foram embora. Um foi para o Pará e o outro foi para o Piauí. E ali eu fiquei com um buraco na empresa, né? Então foi um momento difícil para mim, muito difícil. Mas Deus foi tão bom que eu fiz uma ligação. Eu liguei pro meu pai. Quando a corda aperta, né? Meu pai estava na Bahia, ele não trabalhava com a gente ainda. Já tinha trabalhado um tempo atrás. E aí eu falei assim, meu pai, vem pro Pernambuco. Eu estou precisando do senhor aqui. Eu não tenho nenhum representante que pode suprir a minha necessidade agora. E aí meu pai falou assim comigo, meu filho, eu não posso, mas eu vou. E eu vou ficar com você. Aí ele abriu mão lá do negócio dele, botou minha mãe lá na linha de frente, uma responsabilidade grande para minha mãe. E a minha mãe autorizou meu pai vir, né? Quando meu pai chegou, aí meu pai começou a trabalhar. E dentro de 2 meses, 3 meses, a minha venda, ela cresceu em torno de 70%. Né? Quando meu pai assumiu a região, ela cresceu 70%. Então, eu sempre falo, né, que meu pai, para mim, é o melhor vendedor do mundo. Eu não conheço um vendedor tão bom igual meu pai. Que bacana. Geraldo, esses produtos que você traz, essas novidades, Vitamel, que eu consumo, também é muito bom, eu indico porque funciona de verdade. Como é que você chegou a todos esses produtos? A gente não vai conseguir falar de todos, porque a família Siga Natural é muito grande. Mas vamos especificar 2 produtos, o Vitamel e o Arrelic Maria. Bom, então, quando eu era criança, eu escutava a propaganda, que o Vitamel ele já existe há 31 anos, né? E a gente escutava a propaganda na rádio, né? O nome da rádio é Piauí FM, lá na Bahia, na cidade natal da gente, né? Aí eu ficava pensando, né? Na propaganda do Vitamel, tome Vitamel, a vitamina do homem trabalhador. Aí aquilo eu ficava pensando, só que aí depois ele vinha com a história falando dos benefícios do produto. E aí eu cresci ouvindo a propaganda do produto. Só que eu não trabalhava com Vitamel, né? E eu fiquei assim pensativo. Falei, rapaz, seria tão bom a gente ter uma vitamina, mas tem que ser a vitamina que vai não só abrir o apetite das pessoas, que o Vitamel não é para esse propósito, mas uma vitamina que vai contribuir assim para a saúde das pessoas, fortalecendo da cabeça até os pés. Eu não quero uma vitamina que só traga alguns benefícios, eu quero uma vitamina completa. Então, o dono do laboratório, Vladimir, entrei em contato com ele e ele falou assim, Geraldo, eu conheço o seu trabalho, eu estou sabendo o que você tem feito aí no Pernambuco, mas que a gente assim vendia, isso de amargo, né? Vendia 2 caminhões por mês. Nossa. É muito produto mesmo. E ali ele ficou muito feliz em ter recebido a ligação. Eu fiz a proposta para ele para se tornar um distribuidor. Só que o Vitamel, ele já tinha um distribuidor no Recife. E o Recife vendia em torno de 300 produtos por mês. Era muito pouco produto. Aí, porque a empresa lá na época, ela não colocava propaganda, não trabalhava com propaganda. E eu sempre falo assim, ó, se você quer vender bem, se você quer ser empreendedor, analise, pense como a sua empresa vai contribuir para a saúde das pessoas, não só para a saúde, mas para ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. Né? Então eu ficava pensando, eu penso nisso o tempo todo. Quando eu saio de casa eu só fico pensando, o que eu vou fazer para ajudar as pessoas? Né? Então o Vitamel para mim, eu teve um tempo, né, um tempo de oração para esperar
o produto chegar até a gente. Então foi em torno de 8 meses. Aí o laboratório conseguiu ali desmembrar. A empresa não quis mais trabalhar com... Por algum motivo a empresa... Não foi que o laboratório falou com ele que você não vai fornecer mais. Ele não fez isso. Inclusive o dono do laboratório é uma pessoa muito séria, uma pessoa muito idônea, que é o Vladimir. E aí ele pegou e fez o contato com a empresa, fez o contato com ele e falou, olha, a gente não vai trabalhar com Vitamel mais não. Aí ele entrou em contato comigo. Quando ele entrou em contato comigo, a gente fechou a parceria, inclusive uma parceria até de boca, assim, não existe um documento, mas existe a palavra. E eu gosto muito disso, né? Funciona bem melhor. Eu gosto muito disso, da Eu palavra. acredito nisso. Ali a gente começou a trabalhar com o Vitamel e em pouco tempo assim o Pernambuco vendia 300 unidades e passou a vender em torno de 10 mil unidades, né? Então o Vitamel ele veio e trouxe ali para as pessoas saúde rapidamente, né? Aqui em Caruaru até eu recebi um áudio de um locutor muito conhecido aqui da cidade, inclusive muito amigo meu também. Ele mandou esse áudio para mim de um ouvinte dele, né? E o ouvinte dele falou assim, olha, eu não acreditava não. Eu via na propaganda, eu ficava pensando assim, como é que um produto vai te fortalecer da cabeça aos pés? Como é que um produto vai tratar tantos problemas ali? E ali ele ficou meio que... Aí ele ouviu as minhas palavras, ele sentiu ali a vontade de querer comprar o produto para a avó dele. E ele falou assim... Rapaz, eu não acreditava, mas a minha avó, toda semana, a gente tinha que levar ela no hospital 2 vezes para tomar uma injeção. E para desinflamar o corpo, minha avó só vivia se reclamando. Olha. E já fazia um tempo que minha avó estava desse jeito. Aí eu fiquei pensando, eu compro esse produto e eu vou dar para ela para ver, o Vitamel. E aí ele comprou e deu para ela. E ele falou, olha, tem 2 semanas que minha avó está tomando. E impressionante que minha avó não está se reclamando mais. As dores do corpo delas, eliminou todas. Minha avó voltou a ter a sua função em casa e as injeções que ela tomava, não precisou a gente levar mais para o hospital. Que bacana. Então, o Vitamel para mim é um produto que eu posso garantir a muita gente assim. Quando você começa a usar o Vitamel, a sua ida para os hospitais, a sua ida para tomar remédio químico, pode ter certeza, vai ser muito menos. Eu fico muito feliz, assim, eu convido amigos e pessoas que eu acredito, né? E nós nos conhecemos lá nos corredores da emissora que eu trabalho, que você também acreditou desde o início, como você disse, empreendedor não é só você ter a sua empresa, ou você querer vender mais, ou você querer fazer um trabalho diferenciado, mas você também saber que existem aliados como mídia e comunicação que vai fazer um benefício enorme para o seu produto, como o Geraldo acreditou, que a TV Jornal podia fazer um benefício para o seu produto e hoje ser esse boom de sucesso de vendas. E foi também através da TV Jornal que minha mãe, tem 94 anos, ela assistiu, sentiu a necessidade de comprar o Arrelic Maria. E ela é diabética, ela é hipertensa. E depois que ela começou a tomar também, um relato até para você, viu? Ela disse que cessou as dores nas pernas, nas juntas, porque o diabetes ele dá a dor nas pernas, você fica com um problema de circulação. E ela não teve mais esses problemas. E todos os meses ela não esquece. Ela diz, ela recebe o dinheirinho dela, da aposentadoria, mas quando ela sai do banco, ela já passa na farmácia e já compra o produto, porque é qualidade de vida. E você deve ficar muito feliz com isso, viu? Pronto, esse mês ela não vai comprar. Olha, esse coisa mês... boa, mamãe já ganhou, viu? Tá aqui não só o Arrelic, mas a nossa linha de produtos a gente vai deixar aqui para sua mãe. Tá? Massa, fico e muito você grato. também. Ah, beleza. Inclusive para você, eu trouxe aqui um presente também especial. Que legal. Esse presente, olha... Saúde e longevidade. Longevidade. Esse livro é um amigo meu. Olha aí, pessoal. Muito bom, viu? Dr. Silmar. Fiz um curso com esse médico. E esse outro livro... O Grande Conflito. O Grande Conflito é um livro que vai Muito trazer bom, para você um conhecimento muito legal. Ah, vou comer todos eles, viu? Obrigado pelo presente. Mas me fala um pouquinho aí do Arrelic. Então, o Arrelic que mamãe gosta tanto e que diz que funciona tão bem.
Vou falar um pouquinho do Arrelic. O Arrelic, na verdade, o Arrelic ele se tornou uma linha de produtos, né? Uma linha de produtos e eu devo muito isso à minha esposa. Minha esposa, ela sempre me deu um conselho, inclusive tem até um lançamento que a gente vai estar lançando. Vou até falar aqui. Fale, por favor. Primeiríssima mão, viu? Chama Arrelic Reloginho. Certo. A gente sempre associa o nome do produto Arrelic função. Com outro nome. Certo. Né? O nome Arrelic, ele é o nome inicial e o outro nome. Por que esse nome Maria? Porque Maria foi a mãe de Jesus. Maria representa as mulheres. Né? Então, esse produto é específico para as mulheres. Todas as Marias do mundo. Todas as Marias do mundo e quem não é Maria também, né? Também. Mas esse é o propósito da gente com a Arrelic Maria. É cuidar da saúde das mulheres. E é um produto que o tempo de resposta é muito rápido. E a proposta que o produto traz é justamente essa. É você usar o produto e em pouco tempo você sentir os benefícios. Então, eu não vou aqui me atentar aos benefícios que o Arrelic trata, que são inúmeros, né? Mas ele é um produto que tem ervas, as melhores. A gente extrai essas ervas, coloca dentro do produto, coloca o extrato natural dessas ervas. Não é simplesmente fazer um chazinho, é extrair das ervas o melhor que ela tem e colocar dentro do produto. E ela tem também algumas vitaminas e alguns minerais que, quando as mulheres começam a utilizar, ele entra dentro do intestino e vai fazendo ali uma limpeza. E também vai para a corrente sanguínea. Quando chega no sistema circulatório, vai melhorando o sistema circulatório, o sangue vai fluindo direitinho. Só que tem uma parte do corpo das mulheres que é muito... a gente tem que cuidar muito, as mulheres têm que cuidar muito, né? Que é o sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino é tão bom quando as mulheres vão no ginecologista e ali o ginecologista fala, olha, tá tudo perfeito, tá tudo funcionando direitinho. Então, um conselho para as mulheres. Se você sofre com corrimento, se você tem cólicas, TPM, ou se você até já passou dessa fase, você está sofrendo, minha amiga, com menopausa. Tem mulher que fica assim com vontade de matar o esposo, né? Inclusive a minha mãe. Minha mãe falou assim, meu filho, tem dia que dá vontade de matar o seu pai. E eu falei, por quê? O que meu pai está fazendo? Ele não faz nada, mas eu fico sem paciência. Coitado. E ali eu passei um tratamento para minha mãe e depois de 30 dias ela falou assim, olha, todos os problemas da menopausa que eu estava sentindo, eu não estou sentindo mais. Então, o tempo de resposta que o Arrelic promove é muito rápido. Então, você que é mulher, você pode ser adolescente. Você começou ali seu ciclo, está iniciando essa fase, comece a tomar o Arrelic Maria. Faça um tratamento com ele e você vai perceber que você vai se sentir leve, né? Você vai se sentir saudável mesmo. A resposta do produto é fantástica. É verdade. Geraldo, como é que você se sente hoje? Como é que tua família te vê? Você hoje é um empreendedor de sucesso, é um cara que fala muito bem e que está no vídeo, né? Porque, como você disse, ninguém te ensinou, você é autodidata. E você chega lá no vídeo, na televisão, apresenta tão bem teus produtos e convence todo mundo. Como é que teu povo te vê lá na Bahia com esse sucesso todo? Então, minha mãe, meu pai, toda a minha família, né, tem um carinho muito grande por mim e eu tenho por eles também. Assim, como é que as pessoas me veem? Minha família, ela me vê como um amigo, sabe? Como um conselheiro. Então, quando a situação tá um pouco tensa, né? Alguém precisa conversar, aí o pessoal liga para mim. Então, se sente assim muito feliz. Eu me sinto muito feliz em poder contribuir, dar um conselho, orientar. Quando a gente começa a aprender sobre o amor de Jesus, aí a gente acaba se tornando assim uma referência. A responsabilidade é maior diante da família, né? E a cobrança também, né? A cobrança também. Mas isso é bom, eu me sinto um conselheiro.
eu me sinto um conselheiro, o qual eu dependo desses conselhos que vem de Jesus. Amém. Geraldo, novidades da Siga Natural para o futuro. O que a gente pode esperar? Rapaz, a gente sonha, né? Inclusive a gente já fez esse trabalho uma vez, mas a gente está amadurecendo, né? Expandir, né? Expandir mais. A gente tem um propósito de levar o nosso produto, ele está no Pernambuco, né? Já está há 12 anos dentro do Pernambuco, mas a gente sonha aí, né, em expandir mais a região, expandir mais estados até, mas tudo acontece no tempo de Deus. Se for da vontade de Deus, tudo vai acontecer. Eu acredito. Né? Mas um lançamento nosso, como eu falei, é o Arrelic Reloginho. Eu até ia falar no instante, mas o Arrelic Reloginho é um produto que está chegando na empresa, talvez essa semana ou na próxima semana, que vai trazer um conforto para as mulheres e também para os homens. Por que esse nome, Reloginho, né? Eu já até imagino qual seja, viu? Já sabia, né? Já sim. Quem tem problema de intestino preguiçoso, né? Porque a gente identificou que a cada 10 mulheres, 7 sofre com intestino preguiçoso, tem dificuldade para ir no banheiro fazer o número 2. Então, quando as fezes ela está acumulada ali no intestino, o que acontece? Isso vai trazendo apodrecimento do intestino. Então, se tornou uma coisa muito comum, homens e mulheres de pouca idade desenvolver câncer no intestino. Então, foi um cuidado que a gente teve em criar um produto que vai dar a certeza para o cliente, quando ele começar a tomar, vai ter líquido e em cápsula. Ele vai ter o intestino limpo. Legal. Então, o intestino é o nosso segundo cérebro. Tem pessoas a maioria das pessoas, né, come fast food, come bastante alimentos embutidos, calabresa, salsicha. Esses alimentos, ele demora muito tempo para ser feito a digestão. E isso vai apodrecendo ali, a comida ela vai apodrecendo dentro do intestino. Então tem pessoas que ficam quase 2 anos com as fezes acumuladas no intestino. Porque o que acontece? O nosso intestino, o nosso tubo digestivo, ele começa na garganta e ele termina no ânus. Então a comida que entra, ela tem um tráfego a seguir. E esse trânsito que tem dentro do intestino, muitas vezes é difícil de chegar até o final devido à alimentação. Então tem pessoas que tomam pouca água, aí esses alimentos ele vai ficando dentro lá do intestino, né? Aí uma parte das fezes sai e outra parte fica. E essas fezes que vão ficando vai trazendo ali um apodrecimento, gerando um câncer no intestino. Então esse produto nosso é justamente para evitar esse problema. Quando você começa a usar o produto, você já vai se tornar um reloginho, sabe? Tomou o reloginho, você vai ter o intestino ali funcionando direitinho. Que legal, olha aí, mais novidades do produto aí, trazendo para o mercado através da Siga Natural Empresa, que é uma empresa de credibilidade do meu amigo Geraldo Bonfim Rocha Júnior. Geraldo, foi um prazer ter você aqui no nosso MouraCast, conhecer um pouquinho da história sua, do empreendedorismo e o sucesso dessa marca tão bacana que muda vidas para Caruaru e para a região. Seja muito bem-vindo, viu? Moreira, muito obrigado. É muito bom estar aqui no seu programa. Inclusive, a pessoa que foi o primeiro a ser entrevistado é muito meu amigo, né? O William Mar. Sim. Quero mandar um abraço para ele. É padrinho do nosso casamento até. É mesmo? Um querido. Devo muito a ele. Sua esposa também, uma pessoa maravilhosa. Edianeide. E eu quero falar para você que a nossa empresa, ela tem esse nome, tem esse propósito, Siga Natural. A gente precisa seguir vários caminhos nessa vida, né? Quando a gente acorda, a gente toma várias decisões. Então, se a gente vai ficar na cama ou se a gente vai levantar para trabalhar. Então, tem várias decisões que você precisa tomar. Mas eu posso lhe dizer uma coisa. São 2 conselhos que eu quero dar para você. Você que está em casa, você que está nos assistindo.
cuide do seu corpo, cuide da sua alimentação, cuide da sua vida, se alimente bem. Hoje você tem saúde, mas já imaginou você chegar a 80 anos, a idade da mãe do Moreira, né? 94 anos, com qualidade de vida? É tão bom, não é verdade? Porém, para isso você precisa tomar algumas decisões hoje. Eu digo assim, que não são pequenas pedras, quer dizer, não são montanhas que derrubam o homem, mas são pequenas pedras. Então abrace a oportunidade de cuidar da sua saúde hoje, para que lá na frente você tenha saúde e não doença no seu corpo. Cuide da sua saúde hoje, para que você não precise ir para o hospital amanhã, para que você não fique na cama amanhã. Então a saúde está em suas mãos. Se alimente de frutas, de verdura, tome bastante água, faça atividade física, durma bem, durma cedo. Se você não consegue fazer isso, entre em contato conosco que a gente pode te ajudar. Moreira, muito obrigado, que Deus abençoe e que Deus seja louvado por esse espaço seu, que esse canal de comunicação seja um canal de bênção e de oportunidades. Eu quero aproveitar e mandar uma dica também para todos os empresários. Olha, aprenda a perdoar. Colaborador seu vai te decepcionar, vai te fazer mal, mas perdoe. Eu aprendi isso na minha empresa. Eu aprendi a perdoar as pessoas com facilidade. E isso eu aprendi e eu acabo ensinando, sabe, Moreira? Quando você ensina na sua prática de vida, você acaba tendo um ambiente leve. Então você quer ter um ambiente leve na sua empresa, você é empresário, aprenda a perdoar e ensine esses seus colaboradores a facilidade do perdão, porque você vai ter a sua empresa bem sucedida. Eu acredito nisso sim. Foi um prazer conhecer um pouquinho mais aí do meu amigo Geraldo Bonfim Rocha Júnior. Ele é proprietário aí de uma empresa bem bacana em Caruaru. Caruaru não, mas também em toda a região, que é a Siga Natural. Esse foi o episódio 9. A gente volta em breve, trazendo mais um convidado especial que vai contar um pouco da sua história, contar como que é ser empreendedor aqui na região. Aguarde em breve.